Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo e vamos para a nossa sétima aula de máquinas e circuitos térmicos. Nesta aula vamos continuar falando de caldeiras aquatubulares mais especificamente, e falar também de vasos de pressão. E é claro, sem deixar de falar de NR13 também. Então vamos iniciar a nossa aula. Continuando falando sobre caldeira aquatubular. Para um melhor entendimento sobre o conceito de uma caldeira aquatubular, vamos compará-la com a forma de funcionamento das caldeiras flama-tubular, que nós vimos na aula passada. Em uma caldeira aquatubular, se dá o oposto da caldeira flama-tubular. A chama ocorre ao lado externo aos tubos, e a água flui dentro dos tubos. Caldeira aquatubular, nesse tipo de caldeira, os gases de combustão estão ao lado externo dos tubos e a água do lado interno. Entenderam, pessoal? No caso de uma caldeira flama-tubular, o que acontecia? A água ficava, essas tubulações ficavam imersas, na água. E pelo interior dos tubos passavam o calor. Só que no caso de uma caldeira aquatubular acontece exatamente o contrário. A combustão ela acontece externamente ao tubo, e no interior da tubulação passa a água. Nesse tipo de caldeira, os tubos, que nas caldeiras flamotubulares conduziam gases aquecidos, agora passaram a conduzir a água, o que aumentou muito a superfície de aquecimento, aumentando bastante também a capacidade de produção de vapor. Então, pessoal, repetindo mais uma vez, vimos que nas caldeiras flamotubulares os gases são transportados através de tubos, até chegar ao interior da caldeira. Esses tubos ficavam imersos, tendo a água, a ser aquecida ao redor desses tubos. Já o processo na caldeira aquatubular é o oposto, ou seja, a água a ser aquecida, ela passa no interior de tubos, que por sua vez são envolvidos pelos gases da queima da combustão. Beleza? As caldeiras flamotubulares têm o inconveniente de apresentar uma superfície de aquecimento muito pequena, mesmo se o número de tubos for aumentado. A necessidade de caldeiras de maior rendimento, rapidez na geração de grandes quantidades de vapor, com níveis de pressão mais elevados, levou ao surgimento da caldeira aquatubular. Então, pessoal, o surgimento das caldeiras aquatubulares, ela vem com o objetivo de suprir a demanda que as caldeiras flamotubulares não tinham a capacidade até então de atender. A criação dessas caldeiras aquatubulares foi uma maneira de gerar uma maior quantidade de vapor, associado também à capacidade de suportar maiores níveis de pressão. Ok? Então, prosseguindo. Em uma caldeira aquatubular se dá o oposto da caldeira flama-tubular. Vimos isso aí. A chama ocorre ao lado externo aos tubos e a água flui dentro dos tubos.
Esse tipo de caldeira é mais indicado para a queima de combustíveis sólidos, como bagaço da cana, o carvão mineral, lenha, né, madeiras, etc. Olhando aqui para a figura aqui ao lado, ó, vemos que os gases da combustão e a própria chama vai atravessando aqui, ó, as tubulações com água no seu interior, que muda de estado líquido, né? Aqui no caso a água está em estado líquido, podemos observar por esse azul mais escuro, e conforme ela vai aquecendo, ela vai vaporizando, né? Passando pelo estado gasoso. Seria esse azul aqui, ó, mais claro. Em seguida, ela segue para a aplicação, ou seja, esse vapor, né, vai ser transformado em trabalho. Enquanto que os gases provenientes da queima do combustível, ele será aqui, ó, descartado para o meio através da chaminé. Tudo bem? Hoje é muito comum a utilização das caldeiras tubulares de água, com alta capacidade de geração de calor e com melhor eficiência e qualidade. Nesse tipo de caldeira, a água corre através do conjunto de tubos que é instalado na passagem dos gases quentes do fogo produzido. Basicamente, tem as caldeiras aquatubulares de canos retos e de canos curvos, desenvolvidas, né, para a queima de biomassa e carvão. Lembrando, pessoal, que biomassa é toda a matéria orgânica, né, de origem vegetal ou animal, né, usado, né, com a finalidade de produzir energia. E podendo queimar também, ó, óleo e gás natural como combustível auxiliares. E aqui nós temos, né, duas figuras, né, representando as caldeiras aquatubulares. Prosseguindo. Nas caldeiras aquatubulares, a segurança é maior ainda, deve ser maior ainda, mas acidente ainda pode ocorrer, o que exige que também neste modelo de caldeira haja uma constante inspeção e manutenção. É onde entra a NR13, pessoal. Entre os componentes da caldeira está o queimador no recipiente separado, acoplado diretamente à caldeira. No queimador, o combustível utilizado para a alimentação da caldeira é queimado ou liberado para a caldeira, criando o vapor necessário para a utilização na produção. E aqui abaixo, pessoal, nós temos um esquemazinho, né, de um modelo de uma caldeira aquatubular. Esses tubos geradores de vapor é um conjunto, né, de tubos que recebe calor, né, dos gases provenientes da combustão, daqui da fornalha. Essa parede refratária, ela tem uma função de isolar a fornalha, aumentando assim a eficiência térmica, né, evitando, né, que o calor, né, da combustão se perca entre as demais peças da caldeira. Essa tubulação de lema é para fazer a purga, drenagem e posterior análise do material, verificando, né, a porcentagem de sólidos encontrados. Aqui eu acredito que deva ser a saída de gases da combustão, escapando para a área externa da caldeira. E aqui nós temos, né, uma foto
de uma caldeira aquatubular de tubos curvos. Prosseguindo, aqui nós temos, né, mais fotos aqui de uma caldeira sendo construída de aquatubular. Mais à nossa direita aqui uma caldeira já praticamente pronta. Mais abaixo aqui um esquema de funcionamento de uma caldeira aquatubular. E por aqui é onde é feito, né, o controle, né, o monitoramento de funcionamento, não só da caldeira, como provavelmente de toda a planta, né, onde os instrumentos, né, colhem as informações e mandam para uma central. E através dessa automação, aqui deve ser medido, né, deve ser informado o nível, né, de água no interior da caldeira, a pressão do vapor, né, a temperatura, todas essas grandezas, né, são monitoradas para, né, o acompanhamento, né, e a questão de segurança também. Ok? Componentes da caldeira da aquatubular também tem na flama tubular. Os componentes que compõem uma caldeira de água são o termostato, que regula, né, o calor, a válvula de gás, um manômetro para monitorar a pressão da água, válvulas de alimentação de água, a válvula redutora de pressão, uma respiradora de ar para retirar o ar não desejado do sistema, tanque de expansão para permitir que a água se expanda quando aquecido, uma válvula de controle de fluxo que regula o fluxo da água, uma válvula de alívio de pressão, né, PSV, um circulado, bomba elétrica que ajuda a circular a água e uma válvula de drenagem. A maioria desses componentes também tem na flama tubular. Vamos prosseguindo, pessoal. E aqui nós temos as vantagens e desvantagens da caldeira aquatubular, né, quando comparada a uma caldeira flama tubular. A caldeira aquatubular, ela apresenta algumas vantagens bastante significativas que vão, né, estimular o seu uso. Dentre as vantagens mais significativas, podemos citar capacidade em produzir maiores volumes de vapor, capacidade em trabalhar com altas pressões, possibilidade em suportar e gerar altas temperaturas, possibilidade em ser alimentada por uma variada bem grande, né, uma quantidade, né, maior de combustível, inclusive biomassa, simplificação na limpeza dos tubos com possibilidade em se realizar de forma automática. E também um fator muito importante é a durabilidade. O tempo de vida de uma caldeira aquatubular pode facilmente chegar a 30 anos. Porém, para isso é fundamental que haja uma boa manutenção, manuseio e limpezas programadas. Dentre as desvantagens, podemos citar um custo elevado em relação à caldeira flama tubular, né? A caldeira aquatubular, ela pode custar até 50% mais que uma caldeira flama tubular. Isso ambas com capacidade, né, equivalente. A sua construção é relativamente mais complexa e exige um tratamento de água bem mais cuidadoso.
Veremos isso mais à frente. Um outro tipo de caldeira existente são as caldeiras elétricas. São equipamentos que transformam energia elétrica em energia térmica, transmitindo para o fluido apropriado e transformando em vapor. A produção do vapor em uma caldeira elétrica baseia-se no princípio pelo qual a corrente elétrica, ao atravessar qualquer condutor, encontra resistência à sua livre circulação e desprende calor. Estamos falando do efeito Joule. Ou seja, a base de resistência elétrica é como, há feito a troca de calor. Nas caldeiras elétricas, o aquecimento da água, com resultante geração de vapor, é feito por meio de aquecimento, direto ou indireto, de uma resistência elétrica sobre esta. Mais utilizados em menores instalações, principalmente quando o risco para com o armazenamento de combustível é um problema. Então, casos onde o armazenamento de combustível é um grande risco, recomenda-se aí o uso de caldeiras elétricas. As principais características das caldeiras elétricas são: primeiro, não necessita de uma área para estocagem de combustível, pois, se são elétricas, não trabalham com combustível, não haveria a necessidade de reservar uma área para essa estocagem. Ausência total de poluição, ou seja, caldeiras elétricas, não há emissão de gases. Há um baixo nível de ruído em sua operação. A modulação da produção de vapor de forma rápida e precisa. Um alto rendimento térmico. Vejam, aproximadamente 98% de energia térmica é transformada. Energia elétrica sendo transformada em energia térmica. Área reduzida para a instalação da caldeira, ou seja, uma caldeira elétrica em relação às demais, ela requer uma área bem menor para o seu funcionamento, instalação e funcionamento. Necessidade de aterramento da caldeira de forma mais rigorosa, porque trata-se de uma caldeira elétrica, tem que haver toda uma questão de segurança. E tratamento de água rigoroso, no caso dessas caldeiras. Bem, além dos pontos positivos, existem também os pontos negativos, que são consideradas caldeiras de baixa eficiência e alto custo, já que o consumo de energia elétrica é muito alto e a obtenção de vapor acaba se tornando caro, ou seja, a relação custo e benefício torna-se bem duvidosa. Ok? Então vamos prosseguir. Encerrando a parte de caldeiras, vamos fazer um breve resumo com a classificação mais usual das caldeiras de combustão, que seriam as flamotubulares, as aquatubulares e as mistas, que na sua construção contemplariam tanto a concepção da flamotubular quanto a aquatubulares. Então, as caldeiras flamotubulares, também conhecidas como fogotubulares, são aquelas em que os gases provenientes da combustão circulam no interior dos tubos, ficando do lado de fora a água que será aquecida
e vaporizada. Ao se acompanhar um processo evolutivo por que passaram os geradores de vapor, nota-se que nas caldeiras flamotubulares primitivas, a superfície de aquecimento era muito pequena, tendo como consequência uma baixa vaporização. Embora essa capacidade tenha sido ampliada com o aumento do número de tubos, por mais tubos que se colocassem dentro da caldeira, essa superfície ainda assim continuava pequena, causando um baixo rendimento térmico e a demora na produção de vapor. Com a evolução dos processos industriais, aumentaram muito a necessidade de caldeiras com maior rendimento, menos consumo, uma rápida geração e grande quantidade de vapor. Baseados nos princípios da transferência de calor e na experiência com os tipos de caldeira existentes, os fabricantes inverteram a forma de geração de calor, trocaram os tubos de fogos por tubos de água, o que aumentou muito a superfície de aquecimento, surgindo assim a caldeira aquatubular. Seu princípio de funcionamento baseia-se no princípio da física, que diz que, quando o líquido é aquecido, as primeiras partículas aquecidas ficam mais leves e sobem, enquanto que as frias, que são mais pesadas, descem. Recebendo calor, elas tornam a subir, formando assim um movimento contínuo, até que a água entre em ebulição, ou seja, vaporizando. Ok? Então, caldeiras a vapor, a água passa por um recipiente, no caso a própria caldeira, que é aquecido, esquentado, até que esse fluido, no caso a água, venha a se transformar em vapor, o qual irá produzir o trabalho. Beleza? Então vamos seguir. Ok, agora vamos fazer algumas considerações importantes. A primeira quanto ao tratamento da água utilizado pelas caldeiras. Esse tratamento da água para caldeiras, ela deve permitir a remoção total ou parcial de sais de cálcio e de magnésio, os quais que produzem incrustações. Então, todo e qualquer tipo de água, ela requer tratamento, principalmente para caldeiras a vapor. Certos tipos de água, com alta porcentagem de cálcio e magnésio, formam crostas nas superfícies ou áreas de troca térmica. E com o isolamento desta crosta, acabam provocando danos muito sérios ou até acarretando numa explosão. Uma água perfeita para alimentar um sistema de geração de vapor é aquela que não apresenta substâncias incrustantes, não corrói e nem forma espumas que também podem ser arrastadas juntos com o vapor. Mas quais são as características de uma água adequada para a produção de vapor? Para respondermos essas perguntas, vamos antes conhecer dois grandes inimigos do sistema gerador de vapor, que seria a incrustação e a corrosão. A incrustação são originadas pelo aumento da concentração de sais e outras substâncias dissolvidas ou suspensas na água, uma vez que esses materiais não saem junto com o vapor em condições normais de operação. E para eliminar a corrosão, este sério inconveniente deve-se proceder com um correto tratamento químico interno da água do equipamento, através da adição de agentes dispersantes, sequestrantes, fosfatos, se for o caso, e um adequado regime de descargas. Então, pessoal, antes de utilizarmos a água para o uso nas caldeiras, elas precisam antes ser tratadas, ok? E quanto à segurança das caldeiras? Isso nós já vimos.
a norma regulamentadora NR13. Ela cuida dessa parte. No Brasil, após a publicação da NR13, estabeleceram-se critérios mais rigorosos para o projeto, inspeção, manutenção e operação de caldeiras, tendo como objetivo principal a diminuição de acidentes envolvendo estes equipamentos. Então, pessoal, a NR13 ela aborda riscos no seu item 13.1.4. Aqui ela constitui risco grave e iminente a falta de qualquer um dos seguintes itens. Ela relaciona aqui. Todas essas informações estão na norma NR13. Questão de segurança na operação. Seria o item 13.3.1, que diz, toda caldeira deve possuir manual de operação atualizado em língua portuguesa, em local de fácil acesso aos operadores, contendo no mínimo. Aí está aqui relacionado as informações que deverão constar no manual de operação da caldeira. E temos aqui outros itens também da NR13, o item 13.3.2, que diz, os instrumentos e controles da caldeira devem ser mantidos calibrados em boas condições operacionais. Já o item 13.3.3 diz que a qualidade da água deve ser controlada e tratamentos devem ser implementados, como acabamos de ver agora há pouco. No item 13.3.2 diz que toda caldeira a vapor deve estar obrigatoriamente sob operação e controle de um operador de caldeira, uma pessoa treinada, qualificada para tal. A norma regulamentadora NR3, ela diz também que será considerado operador de caldeira aquele que satisfazer pelo menos uma das seguintes condições. Aqui tem as exigências relacionadas: possuir certificado de treinamento de segurança das operações de caldeira, possuir comprovação de pelo menos 3 anos de experiência nessa atividade. E a NR13 ela também aborda a questão de segurança na manutenção. Aí já vamos dispor aqui do item 13.4.4, onde diz que todas as intervenções que exijam mandrilamento ou soldagem em partes que operem sob pressão, no caso da caldeira, devem ser seguidas de testes hidrostáticos com características definidas pelo profissional habilitado, responsável, citado no subitem 3.2. Ou seja, após de manutenida essa caldeira, se no caso ela sofrer mandrilamento ou soldagem, antes de voltar a entrar em operação, ela deve passar por um teste, um TH, um teste hidrostático. O que mais diz aqui sobre a manutenção? No item 3.4.1, que todos os reparos ou alterações em caldeiras devem respeitar o respectivo código do projeto de construção e as prescrições do fabricante, no que se refere a o tipo de material utilizado, procedimentos de execução, controle da qualidade e a certificação de pessoal. Ok, pessoal? E no item 13.4.5, o sistema de controle e segurança da caldeira devem ser submetidos à manutenção preventiva ou preventiva. Então vejam só como a norma NR13 é importante para a questão de funcionamento e segurança das caldeiras. Não só das caldeiras, como vasos de pressão nós devemos a seguir. Ok?
Agora vamos falar sobre os vasos de pressão, que é o item 13.5 da NR13. Definição: vasos de pressão são todos os reservatórios cilíndricos ou não, construídos em aço, destinados a armazenar fluidos de diversos tipos. São fundamentais nos processos industriais que contenham fluidos e sejam projetados para resistir com segurança a pressões internas diferentes da pressão atmosférica, ou submetidos à pressão externa, cumprindo assim a função básica de armazenamento. Pessoal, em uma indústria, em uma planta de processo, pode ter até 2.000 vasos ou mais, onde todos esses vasos de pressão deverão passar por um controle e manutenção. O risco, os gases que são armazenados nesses vasos de pressão, alguns são muito perigosos. Os riscos referentes a esses vasos de pressão ficam estabelecidos pela NR13. Cada vaso terá o seu risco próprio, estabelecido pela norma, que varia de categoria 1, de maior risco, e de categoria 5, no caso, menor risco. Para evitar esse risco, pessoal, é trabalhar corretamente conforme os procedimentos, trabalhando dentro das condições, respeitando as condições do projeto. Vamos ver aqui alguns exemplos de vasos de pressão. Aquecedores de fluido térmico, autoclaves industriais, hospitalares, separadores de ar, óleo, reservatórios esféricos, verticais, horizontais, criogênicos, trocadores de calor, boiler, chillers, compressores, acumuladores de fluido, reatores e etc. Ou seja, pessoal, é uma vasta gama de aplicação. Lembrando que em nossa própria casa, provavelmente teremos aí um vaso de pressão, que é o botijão de gás. Um botijão de gás é um vaso de pressão. Quando passamos por um posto de gasolina, lá também tem vários vasos de pressão. Então é um equipamento de muita aplicação. Ok? Prosseguindo, o vaso mais utilizado na indústria em geral é o cilíndrico. Costuma ter uma fabricação mais fácil, permitindo que as chapas sejam inteiras. E o vaso de pressão usado é um vaso de pressão usado para uma ampla gama de serviços. Esse formato pode ser disposto tanto na vertical, no caso o vaso de pressão cilíndrico, quanto na horizontal, como nós estamos vendo aqui. Isso não se dá apenas por facilidade de alocação ou qualquer razão voluntária. Os vasos precisam estar nessas posições para poderem desempenharem melhor suas funções. Os vasos de pressão vertical são usados para facilitar a ação da gravidade, para o deslocamento dos fluidos ou gases, principalmente quando essa força se torna indispensável, no caso, gravidade, tendo a vantagem de ocupar uma área menor em relação aos vasos na horizontal e por causa também de sua disposição, mas costuma ser mais caros do que os vasos horizontais. Esse tipo de vaso de pressão é mais comum do que os verticais, e grande parte dos vasos de acumulação
possuem essa disposição. São muito usados para trocadores de calor. Quanto aos vasos esféricos, o seu uso, de uma maneira geral, é mais frequente em refinarias químicas e petroquímicas. E aqui ao lado, né, nós temos aqui uma foto de um vaso de pressão horizontal. Instrumentos obrigatórios para vasos de pressão. Vasos de pressão devem dispor de instrumentos obrigatórios para prevenção de explosões, sendo dois instrumentos mais importantes nesse sentido são o manômetro e a válvula de segurança. O manômetro ele vai indicar que qual o valor está a pressão interna do vaso, o que permite ao operador a fazer os ajustes necessários para que nunca seja ultrapassado a PMTA, que é a pressão máxima de trabalho admissível. Quando a pressão PMTA ultrapassar esse limite, antes que a resistência do material seja comprometida, entra em função, neste momento, a válvula de segurança, que deverá abrir, liberando o fluido para a atmosfera e aliviando a pressão interna do vaso. E qual o critério para o enquadramento de um vaso de pressão na NR13? A NR13 ela classifica o vaso de pressão por potencial de risco, como foi dito há pouco, e a classe do fluido. A classificação do fluido dos vasos de pressão são classe A, classe B, classe C e classe D. E quanto à classificação do potencial de risco dos vasos de pressão, nós teremos o grupo 1, onde nós temos uma PV maior do que 100, grupo 2, uma PV entre 100 e 30, grupo 3, uma PV entre 30 e 2,5, e o grupo 4, uma PV entre 2,5 e 1. O grupo 5, de menor risco, com uma PV menor do que 1. Por PV, pessoal, é o produto pressão vezes volume, onde esta pressão ela seja medida em quilopascal e o volume em metros cúbicos. Mais sobre esse assunto nós veremos na próxima aula. Nossa aula está chegando ao fim e temos muitos assuntos legais para ver na próxima aula. Sobre a classificação dos vasos de pressão, de acordo com a NR13, quando nós vamos ver também, um passo a passo como calcular o produto PV, pressão vezes volume, para o enquadramento de vasos de pressão, quando classificados, quanto ao potencial de riscos. Veremos também a parte de tubulação e seus acessórios. Então, pessoal, me despeço agora de vocês e aguardando a todos, é claro, na próxima aula. Fica a dica, procurem assistir essas aulas. Qualquer dúvida, revejam as aulas e, caso permaneçam, anotem e tragam para as aulas para que a gente possa esclarecê-las. Então, pessoal, até a próxima aula. Até lá!